filho abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso bom e salvador e protetor Jesus Cristo seja com você, com a tua casa, com a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quais as suas expectativas para esta semana? Lembrando, hoje é o segundo dia. Queridos, ouça, Deus agirá em suas expectativas, se forem de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Sejam muito, mas muito bem-vindos ao canal Só Jesus na Causa. Se não faz parte desta família, junte-se a nós. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like para me ajudar, comenta o vídeo e também compartilha o link com mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Queridos, é um motivo de muita alegria estarmos aqui para juntos lermos a palavra do Papai. Uma palavra que nos alimenta, que nos fortalece e que nos dá vida. E uma palavra extraordinária, porque para nossa leitura hoje, Romanos, capítulo de número 8, a palavra de Deus assim está escrita. A vida no Espírito. Agora, pois, irmãos, já não existem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do pecado da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que em Cristo nós fomos tirados da morte para a vida. Disse Jesus: aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Quer ter uma vida bem nesta terra e uma vida eterna com o Pai? Quer viver em paz? Então viva no Espírito. Só assim você terá vida e paz. Por quê? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, porque é carne. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ouça, aqui, queridos, é para todo mundo. Missionário, eu já sou cristão há 30 anos, tenho andado na carne, então você não pode agradar a Deus. A carne flui dentro de você, a carne domina você, você ainda tem apego por as coisas que agradam a carne? Se sim, você não está agradando a Deus. Não é o missionário que está dizendo, é a palavra que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, queridos, nós precisamos viver pelo Espírito. Como diz Gálatas, quem vive no Espírito não satisfará a vontade da carne. Ele diz, olha, vocês, porém, não estão mais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele, de Deus. Eu costumo dizer, queridos, que o Espírito Santo
além do selo, ele é um ingresso. Você não entra no céu se não tiver o Espírito Santo. Lá em Mateus 25, a Bíblia faz uma comparação de 10 virgens, ali é a igreja. 5 eram sensatas e 5 loucas. O que faz das 5 serem loucas era não ter o azeite. E o azeite é o Espírito Santo. Mesmo elas estando juntas, congregando juntas, sabe? Participando do mesmo culto, da mesma reunião, esperando o mesmo Jesus, as insensatas, as loucas, por não terem o azeite, por não terem o Espírito Santo, ficaram do lado de fora, sabe? Então, viva no e para o Espírito, porque nós não andamos mais segundo a carne. Se, porém, Cristo está em nós e vocês, o nosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito Santo que habita em vocês. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Filhos e herdeiros. É todo aqueles que ouçam isso e preste muita atenção nessa leitura. Filhos é quem nasce de novo, como disse Jesus em João 3, e herdeiro é todos aqueles que se tornaram filhos. Agora, olha o que diz a palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não da carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, a destruição eterna. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, a vontade da sua carne, certamente vocês viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora ouça, o Espírito Santo, ele não nos guia do lado de fora. Ele habita dentro e nos guia, mas de dentro, sabe, queridos? Então, você precisa tornar-se casa do Espírito Santo e dar a ele permissão para que ele guie a sua vida, para que ele controle as suas ações, o seu modo de falar, para que ele controle os teus pensamentos, para que os pensamentos ruins que vêm na sua mente, porque vêm, não tem como você impedir, mas que não se materialize na parte de fora da sua mente os pensamentos maus, para que tenha freio nos seus pensamentos e eles não sejam realizados. Isso só é possível quando o Espírito Santo habita dentro de mim e controla a minha vida e guia a minha vida. Queridos, e é todas as áreas de nossas vidas. Não é só uma parte e outra, não. É todas as áreas. É nós por completo. Amém? Pois todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Só é filho aquele que o Espírito guia. O selo da paternidade do Pai, que é Deus, é o Espírito Santo. Porque vocês não receberam o espírito da escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de doação por meio do qual clamamos Abba, Pai. Glória a Deus. O próprio Espírito de Deus confirma ou testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, aí vem a promessa. Somos herdeiros, sabe? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O sofrimento do presente e a glória futura. Sabe? Esse é um texto que não está sendo muito mais pregado nas igrejas. O sofrimento presente. Porque agora
as mensagens no coachismo ou no coach é só vitória, é só bênção, é só alegria, sabe? É só felicidade, que Deus não vai permitir que você passe por lutas, porque Ele é um bom pai e tal. Isso não é o Evangelho de Jesus, sabe? O Evangelho de Jesus, ele nos prepara para viver, sim, uma vida neste mundo, irmão, de luta, meu filho, de muita luta. Então, olha o verso 18 em diante. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos, sabe, do tempo presente, desse em que nós estamos vivendo, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Por quê? Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Ninguém. Você não espera aquilo que você já viu. Você espera o que ainda está para chegar. Aleluia! Mas se esperamos o que não vemos ainda, e com paciência o aguardamos. Glória a Deus. Da mesma maneira, também o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Porque, às vezes, não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e as mentes, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas, e não é só algumas, mas são todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, queridos, não fique triste por algo que não deu certo. Porque se você ama a Deus, isso está cooperando para o teu bem. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica por meio de Cristo Jesus. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Ou o perigo da espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas levadas para o matador. Em todas estas coisas, aí vem um texto, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia, só que as pessoas leem esse versículo, mas não olham
sabe, o contexto. E em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Que coisa? Lutas, tribulação, angústia, sabe? Tudo isso que o contexto está dizendo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os demônios, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus por esta leitura. E aí nasce a pergunta, então como as pessoas se afastam do Senhor? A única pessoa que pode afastar você de Deus é você mesmo, sabe? É a tua carne. A nossa carne, queridos, ouça isso, ela é a janela por onde o inimigo atua, sabe? Ele lança as suas flechas na nossa carne. Então nós precisamos estar com a nossa carne sujeita à vontade do Senhor. Quando assim o fizermos, as flechas do inimigo não nos visgarão. E aí, nada, porque a Bíblia diz que nada, nem os principados, nem os demônios podem nos afastar do amor de Deus. Sabe? Nada neste mundo, a não ser a sua própria natureza humana, quando ela não é vencida pela natureza espiritual. Então, se agarre a Jesus, ame Jesus, busque a palavra do Senhor, busque a presença do Pai, busque a presença do Filho, se fortaleça na palavra, para que assim você possa viver para o Senhor e no Senhor até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, que palavra tremenda. Que palavra abençoada. Essa leitura de hoje, Pai, nos enriqueceu muito. Primeiro, porque em Cristo não há mais nenhuma condenação sobre nós. Porque o Senhor nos libertou da condenação, enviando Jesus a pagar o preço dos nossos pecados. Obrigado, Pai. Obrigado por esse amor, porque o Senhor nos ama. Obrigado pelo teu zelo, pelo teu cuidado. Obrigado, Pai, pela tua presença, porque a tua presença é garantia de que nós seremos mais que tu quiser. Pai, essa semana, hoje é o segundo dia, Pai, nos dê uma semana de livramento, como tem sido até aqui. Uma semana de milagre e uma semana de bênção. E a maior de todas elas é a tua presença. Permaneça conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde e ilumine tua vida, tua casa, tua família, teu coração, tua mente. Ilumine você. Dele, em tudo, Ele te prospere. No nome de Jesus, graça a Deus.